Bom dia a todos. Obrigado por terem vindo aqui ao nosso webinar da Inova Risk, desta vez dessa exploração e produtos, que é a minha área de subscrição principal. Não é o nosso primeiro webinar nesta área, mas é o primeiro com este tema e, de facto, desta vez trouxemos aqui o fator tempo no seguro dessa exploração e produtos, que de facto é um tema que, assim, a jeito de introdução, é um tema que nem sempre é olhado com o devido carinho nas apólices de exploração e produtos. Por vezes tende a ser algo ignorado, apesar de ser tão importante como outras garantias e exclusões que vêm neste tipo de apólices. Muitas vezes o fator tempo não é o mais ajustado à atividade do cliente, outras vezes nós, seguradores, mediadores, pessoas envolvidas na mediação em geral, não olham devidamente ou não conhecem o que devem procurar em relação às limitações temporais nas apólices e depois têm surpresas quando chegamos à parte dos sinistros. E depois isso pode gerar uma questão muito desagradável para o cliente, que é o cliente pagar os vários prémios ao longo dos anos, estar confiante que a sua apólice dá cobertura à sua atividade e, efetivamente, apesar de terem tido o cuidado de verificar que todos os riscos foram devidamente previstos e que todas as garantias estavam incluídas, por um motivo qualquer relacionado com um prazo que é desconhecido para o cliente, depois temos essa surpresa e há uma situação desagradável para resolver. Por esses motivos, trouxemos esse tema. Esperamos que, de uma forma sumária, consigamos esclarecer aqui algumas questões importantes. E o que não for, porque não cabe aqui tudo nesta sessão, podemos sempre tratar noutra ocasião. Com esse propósito, organizámos aqui uma estrutura do webinar com alguns pontos. Primeiro, e rapidamente, vamos tentar ver o enquadramento legal dos prazos de responsabilidade civil. Vamos ver também o fato gerador de responsabilidade, sumariamente, o que é, de onde é que ele vem, para que é que ele serve, qual é que é a influência do fato gerador de responsabilidade, acaba por ser um aspecto base na responsabilidade civil. Depois, traduzindo isso nos seguros, como é que isso se enquadra nas apólices, ou seja, o que é que são as cláusulas temporais e como é que isso tem uma relevância prática nas apólices, ou seja, que tipos de apólices é que existem em função das cláusulas temporais. Finalmente, vamos ver o prazo geral de comunicação ou reclamação que impende sobre o segurado, que é sempre um aspecto importante. E, finalmente, temos uma sucessão de pequenos pontos, igualmente relevantes, mas que se aplicam mais à parte da exploração e produtos e também outras limitações que têm a ver nas condições gerais das apólices e que falamos delas para que possam ficar a conhecer ou relembrar, dependendo do caso. Então, comecemos. O que é que nos diz a lei a respeito dos seguros de responsabilidade civil? O enquadramento legal parte quase inteiramente do nosso Código Civil e diz-nos que, após a ocorrência de um dano, após a manifestação de um dano, existe um prazo geral de reclamação desse dano, portanto, de exigir uma obrigação de reparar ou de indenizar, de 20 anos. Isto é de um dano que ainda não ocorreu ou ainda não se conhece, porque a partir do momento em que o dano é conhecido pelo usado, o usado já só tem 3 anos para o reclamar. Para um produtor, já temos aqui a legislação que vem do Decreto-Lei 383/99, que é o regime jurídico aplicável aos produtores. Se vocês que trabalham com apólices de responsabilidade civil de produtos já poderão conhecer este diploma. E como este diploma diz que há uma responsabilidade objetiva do produtor, as regras de prazos são ligeiramente diferentes. E, portanto, aqui conta-se um prazo de caducidade de 10 anos sobre a colocação de um produto em circulação, ou seja, algo que entra no mercado hoje, o fabricante produtor fica responsável por esse produto durante 10 anos. No entanto, a partir do momento
em que ocorre um dano que é conhecido pelo usado, o prazo de prescrição, já não de caducidade, mas de prescrição, passa a ser 3 anos e alinha aqui com o regime geral. Uma nota rápida para dizer que o legislador, neste caso, entende limitar o prazo de 3 anos porque a reclamação, quando alguém sofre um dano, torna-se um usado e adquire um direito de reclamar a reparação desse dano. E existe uma tutela jurídica sobre essa reclamação, ou seja, se a pessoa quiser reclamar o dano, tem a lei do lado dele. No entanto, pode não ser relevante para a pessoa estar a reclamar esse dano. E por isso o legislador diz que a pessoa só tem 3 anos para fazer. A partir daí, a pessoa pode continuar a reclamar na mesma. O direito de reparação ou de indenização continua a existir, pode ser respeitado. Um produtor pode igualmente indenizar a pessoa por motivos comerciais ou reputacionais. O que a pessoa já não tem é a tutela legal que força a execução do seu direito, ou seja, que lhe confere essa proteção. E outra nota importante é que todos estes prazos que são definidos na lei são imperativos, ou seja, não pode haver uma disposição contrária num determinado contrato, seja um contrato de seguro ou outro, e que determine um prazo diferente dos que são definidos da lei. Os casos de exceção já estão também previstos na lei e são casos específicos que dizem respeito a dívidas, juros, créditos, rendas, portanto, situações ligadas aos ramos financeiros, e para esses casos há prazos especiais de prescrição que não são muito diferentes, são 2 e 5 anos, mas que são exceções aos prazos legais que vimos há pouco. Depois, aqui, mais especificamente, em relação aos seguros, mas ainda no âmbito legal, temos também o regime jurídico do contrato do seguro, que define o que é o âmbito geral para todas as apólices, todos os contratos de seguro em geral. E diz-nos que a garantia da apólice de responsabilidade civil se aplica aos factos geradores de responsabilidade civil que ocorram durante o período de vigência do contrato. E por isso é importante que percebamos aqui o que é este fato gerador. É um evento que tem que ser, pode ser uma ação ou omissão, mas que tem que ser de caráter voluntário, ou seja, que é controlável pela vontade e tem que ser praticado por um agente, ou seja, tem que ser praticado por alguém, imputável à vontade de uma pessoa. O facto gerador, de uma forma muito simples, é o comportamento que produz um dano e, a partir daí, que determina a obrigação de reparar ou indenizar esse dano. Portanto, o que o regime jurídico do contrato do seguro nos diz é que é a ação que causa o dano é que é a base do âmbito temporal dos seguros. No entanto, este mesmo artigo diz-nos que o segurador, ao definir o âmbito temporal da apólice, pode também definir algumas cláusulas que delimitam o período de cobertura, tendo em conta ou o fato gerador do dano, ou a manifestação do dano, ou a sua reclamação. E como na prática isto acaba por ser mais fácil para nós precisarmos um momento do dano no tempo, para o enquadrar na cobertura do seguro, em função do momento da ocorrência do dano ou da reclamação do dano, porque é um facto que é mais visível a quem tem de apreciar, os seguradores normalmente optam por duas cláusulas temporais, uma de duas cláusulas temporais, que são as mais comuns nestas apólices, e que determinam essa limitação do facto gerador em função da manifestação do dano ou da sua reclamação. Já lá vamos, mas passemos agora também às cláusulas temporais dos seguros. Antes de mais, há, claro, uma cláusula que determina a duração do período do seguro, qualquer apólice de responsabilidade de seguro a tem, normalmente é logo nas primeiras páginas, e que nos diz, de uma forma muito simples, o que é a vigência do contrato, o que é a sua duração. Que normalmente, como todos sabemos, são 12 meses ou um ano, e descreve-se que a apólice é automaticamente renovável e, portanto, vigora por ano e seguintes. Portanto, esta coisa aqui não levanta grandes questões, acho eu. Mas, apesar disso, claro que é importante.
Há depois uma segunda cláusula, e essa sim é mais relevante aqui para o nosso webinar, que é a cláusula de âmbito temporal da cobertura, que determina não a duração do contrato, mas sim a aplicabilidade da sua cobertura, ou seja, como é que a cobertura da apólice se enquadra no tempo. Depois, ao longo das condições, existem, consoante a secção ou consoante a estrutura da apólice, a estrutura da apólice que neste caso já tem a ver com as tais limitações temporais em relação ao dano ou à reclamação. E essas limitações, essas exceções, estão ao longo da apólice, podem ser prazos de comunicação ao segurador que recaem como obrigações ao segurado, podem ser prazos de apresentação de defesa ou de retroatividade, pode haver várias situações que serão sempre relevantes, mas que não têm uma relevância estrutural na apólice. Ora, no âmbito do nosso segundo ponto, do âmbito temporal da cobertura, e tendo em conta as limitações que o regime jurídico do contrato de seguro nos pode permitir aplicar a cada apólice, temos assim dois tipos de apólice. Para enquadrar então a cobertura da responsabilidade civil em relação ao sinistro, a cobertura vai assentar ou na data de que ocorre o dano ou na data em que a reclamação se torna conhecida. Se a apólice for com base na ocorrência do dano, temos uma cláusula deste género, que diz que a presente apólice cobre os danos ocorridos durante o período do seguro, e depois temos uma limitação que diz reclamados durante esse mesmo período, ou etc, etc. A parte importante é que a apólice cobre os danos ocorridos durante o período do seguro. Isto determina que estamos numa apólice com base na data de ocorrência do dano. Se tivermos uma cláusula de outro género que diga que, por exemplo, a presente apólice cobre as reclamações apresentadas pela primeira vez contra o segurado durante o período do seguro, então já estamos numa apólice que assenta a sua cobertura com base na data da apresentação da reclamação. E depois podem ver já aqui nesta cláusula de exemplo outras limitações que vamos ver um pouco mais à frente, que são os factos ocorridos durante o período do seguro ou durante o período retroativo e que sejam notificados no período do seguro ou nos 12 meses seguintes. Mas para diferenciar os tipos de apólice é exatamente isto. Os danos que ocorrem durante o período da apólice ou as reclamações apresentadas pela primeira vez contra o segurado durante o período retroativo. E vamos ver na prática que diferenças é que isso nos traz. O que é que existe aqui diferente entre essas duas apólices? Em primeiro, a cobertura com base na data da ocorrência é mais normal nas apólices de exploração e produtos, não só pela natureza dos danos, como pela facilidade em que temos de precisar o momento em que o dano ocorre no tempo. Por outro lado, a cobertura com base na data de reclamação é mais frequente, eu diria que 99% dos casos, das apólices de RC profissional tem uma cobertura assente na data da reclamação. Aqui é diferente, as atividades normalmente são contínuas, os factos são praticados sucessivamente, é difícil precisar no tempo, o momento em que o dano ocorre, é mais fácil precisar o momento em que a reclamação é efetuada. Portanto, o dano é descoberto e a reclamação é efetuada. E por isso se faz assim esta diferenciação. Como já vimos, num caso danos ocorridos, no outro caso danos reclamados, é por isso que em inglês também se diz a claims occurrence ou claims made policy, como vocês já devem ter ouvido falar. Depois, nas limitações, no caso da ocorrência, temos, como vimos na cláusula de exemplo, temos além do dano ocorrido no período da apólice, acho que vou perder-me aqui um bocadinho, além do dano ocorrido no período da apólice, temos depois o prazo de apresentação de reclamações, ou seja, a partir do momento em que o dano ocorre, quanto tempo é que o lesado, o reclamante, tem para apresentar a sua reclamação. Numa apólice claims made, a limitação, além das reclamações ocorridas durante o período da apólice, temos uma limitação de data de retroatividade,
e obviamente que isso se repercute nas causas do sinistro, porque a data de retroatividade diz respeito à data da causa do sinistro. Portanto, se tivermos um sinistro com causas repetidas, temos aqui um momento de apreciação mais difícil. E depois, como vimos, também há a limitação do prazo de comunicação de reclamações. No caso da apólice com base na ocorrência, pode garantir produtos em circulação e serviços já prestados, desde que os danos ocorram dentro da sua vigência. No caso da apólice claims made, também garante os serviços prestados ou produtos em circulação, desde que o dano ocorra a partir da data de retroatividade. Em termos de prémio, na apólice com base em ocorrência, o prémio varia mais facilmente, é ajustado, como sabem, em função do volume da atividade, e por isso o ajuste é mais fácil, faz-se em relação à faturação anual. O que acontece é que, como esta apólice tem uma cobertura mais simples certamente, tendencialmente mais abrangente também, o prémio tende a ser superior. No caso da apólice claims made, a evolução é ligeiramente diferente, porque quando começamos, vamos imaginar que começamos uma apólice agora em 2022, a data de retroatividade é exatamente 2022, então estamos a incluir os danos que sejam reclamados em 2022, mas também ocorridos em 2022. Mas em 2023 já temos 2 anos de ocorrência, mas só um de reclamação. E em 2024, 3 anos de ocorrência e continuamos com um de reclamação. Portanto, o risco vai se acumulando em relação à data de retroatividade, que é fixa ao longo dos anos, e o prémio da apólice tende a aumentar ao longo dos anos. Em contraste com a apólice com base na data de ocorrência, em que tende a variar em relação ao volume de atividade. Em que é que se aplicam? Data de ocorrência, lá está, como já vimos em casos de indústria, também ao turismo, serviços de instalação ou construção, por exemplo, ou seja, atividades em que o momento do dano é claramente determinável no tempo. Na data de reclamação, tende a estar mais ligada aos serviços intelectuais, lá está, o momento em que o dano é descoberto e reclamado, e não exatamente em que o dano é causado ou a data do fato gerador. E, portanto, temos exemplos como atos médicos, serviços jurídicos, serviços informáticos, e, sobretudo, que sejam prestados de uma forma contínua e que mais tarde venha a aparecer um dano, e é por isso que a data de reclamação atende à data da reclamação peço desculpa, a apólice claims made atende à data da reclamação. O que é um ponto importante para vermos aqui? Claro que é possível trocar sempre de uma estrutura da apólice para a outra, mas é preciso termos alguns cuidados. E isto acontece muito porque, quando estamos a pensar nos exemplos aqui anteriores e pensamos em turismo, construção, etc., a coisa é relativamente simples, tal como se pensarmos em serviços jurídicos. A estrutura da apólice que deve ser aplicável não levanta grandes dúvidas, mas se estivermos a falar de um tipo de serviço que seja misto, imaginando, por exemplo, no âmbito da construção, que existe um gabinete de engenharia e construção, ou como se faz hoje em dia, que a construção e o projeto é feita pela mesma empresa e pelo mesmo segurado. Já se levanta, de certa forma, a dúvida sobre o âmbito temporal da apólice, que é mais corretamente aplicável a esse caso. E, portanto, o que pode acontecer é que num ano se tenha optado por uma apólice claims made e no outro ano se queira trocar por uma apólice claims occurrence, dependendo do segurador e dependendo da preponderância do risco que o segurado exibe. É perfeitamente possível, só temos que ter aqui alguns cuidados como a apólice é estruturada, porque podem ver aqui nos desenhos que eu acabei por encontrar e achei úteis para trazer aqui para o webinar, que os momentos do sinistro, do risco, são os mesmos, mas como eles se aplicam na prática é algo diferente. Se nós trocarmos uma apólice de ocorrência para ocorrência, ok, é uma operação relativamente linear. Portanto, uma apólice garante 2021 e a apólice que vem a seguir garante 2022 e assim sucessivamente, não há problema.
Se for uma troca de uma apólice com base na data da ocorrência para a data da reclamação, também está ok, tendencialmente. Uh, Temos que ter alguma atenção e estender um pouco os prazos. Não ter os prazos muito reduzidos para que nada aconteça durante a transição, mas tendencialmente com os prazos que se praticam normalmente nas condições gerais não haverá problema. Já temos de ter mais cuidado se for uma alteração de reclamação para data de reclamação para data de reclamação, em que temos sempre que manter a retroatividade, a data de retroatividade, para que o segurado mantenha o mesmo nível de cobertura, porque senão o segurado perde cobertura nessa troca. E aqui chamo particularmente a atenção porque esta normalmente é uma responsabilidade do mediador de informar o cliente e de manter a mesma data de retroatividade. De uma troca de data de reclamação para data de ocorrência é se calhar a operação mais delicada, não sendo nada difícil, mas é pelo menos a mais dedicada, porque a apólice com base na data de reclamação cessa o seu efeito e a data da ocorrência não vai ter efeito retroativo. Ou seja, se nós tivermos uma data de reclamação, uma apólice claims made em 2020, vamos dizer que, entre a outra, com base na ocorrência em 2021, um dano que ocorra em 2021 está garantido, mas um dano que ocorra em 2020, na altura da apólice claims made, e que ainda não tivesse sido reclamado, já é mais delicado, porque a apólice claims made não vai garantir, claro, vai garantir se tiver o prazo estendido, mas tendencialmente não vai garantir porque a reclamação não foi apresentada em 2020, nem a da ocorrência porque o dano ocorreu em 2021. E por isso é preciso considerar que a apólice cessante tem que ter um prazo de reclamação estendido, o que os ingleses chamam o ERP, o Extended Reporting Period, que é uma extensão do período de cobertura, ou o que se chama o run-off, quando se cancela uma apólice, e é um período em que o segurador continua a aceitar reclamações, apesar da apólice já ter terminado. O critério aqui para determinar que prazo deve ser este não é nada em concreto, normalmente são 12, 24, 36 meses, dependendo da apólice, mas é ajustável de acordo com a atividade e de acordo com a probabilidade de virem a aparecer reclamações ao fim de vários anos. Novamente, da nossa experiência, esta é uma responsabilidade que o cliente tende a delegar no mediador, no seu corretor. E que para o segurador nem sempre é fácil de perceber, porque o segurador normalmente não conhece ao fundo a apólice anterior. Portanto, aqui é mesmo uma responsabilidade da corretagem. Deixou de cenário também à vossa consideração, que é os cuidados que é necessário ter com um histórico da apólice, sobretudo se estivermos a falar de uma apólice claims made. E por isso preparei aqui um quadro que não dizendo exatamente respeito a nenhuma apólice, é um quadro que é possível de acontecer na prática. E vemos uma apólice que tem aqui tem aqui 5 anos de vigência, que entrou em vigor em 2018, como podem ver, tem ali retroatividade em 2018 e a primeira anuidade em 2018. Tinha um prémio anual de 10 mil euros, portanto uma apólice que comportava algum risco, e ao longo dos anos foi sempre mantendo esse prémio, 2018, 2019, 2020. Como veem ali, a data de retroatividade fica sempre a mesma, apesar do risco ir aumentando, porque os anos vão se acumulando, como vimos há pouco. Em 2020 houve um sinistro de 5 mil euros, mas tudo bem, face ao prémio que são 10 mil. Portanto, em 2021 mantivemos o prémio. Em 2022 ocorreu um sinistro de 15 mil euros para um prémio de 10 mil. E o que é que acontece? O segurador desta apólice, chamemos-lhe o segurador A, decidiu que queria rever este prémio. E, portanto, a proposta de renovação para 2023 passou a ter um prémio de 20 mil euros. Obviamente que chegamos ao segurado e dizemos ao segurado, nós os corretores, claro, chegamos ao segurado e dizemos que a apólice vai aumentar para 20 mil euros. E o segurado rapidamente olha para o seu histórico de sinistralidade, vê que tem um sinistro de 15 mil e outro de 5 mil e não entende esse aumento e, portanto, pede ou entende esse aumento, mas quer uma alternativa na mesma forma. E o corretor, ou mediador,
pega nessa apólice, neste histórico que acabámos de ver, e envia um pedido de cotação alternativo para o segurador B. E o segurador B recebe esta proposta para garantir. Pede-se para garantir 5 anos de retroatividade, numa atividade que tem algum risco, como vimos pelo prémio, vê uma sinistralidade crescente, que não existia nos primeiros anos e depois passou a ter 5 mil e 15 mil euros. Portanto, no ano anterior tem um sinistro de 15 mil euros, que começa a ser algo preocupante, e leva com um prémio-alvo inferior a 20 mil euros para garantir isto. Vocês saberão melhor que eu, mas isto, para mim, eu vejo aqui um potencial problema, que é o segurador B não querer garantir a pólice por menos de 20 mil euros, com este histórico, e o cliente acaba por ficar dependente do segurador A e da proposta que o segurador A quiser apresentar. Porquê? Porque, para garantir o mesmo risco, o segurador B começa do zero e o segurador A já leva uma vantagem, entre aspas, claro, porque não é exatamente uma vantagem, mas já leva uma bagagem, digamos assim, de 50 mil euros em prémio. Parte em vantagem em relação ao segurador B. É difícil porque, como estamos a acumular histórico, é uma vantagem que é algo a considerar. O segurador A tem, por assim dizer, uma reserva que lhe permite rever o prémio que o segurador B não tem. E isto, além das ofertas de potenciais problemas de concorrência, levanta outra questão, que é se o segurador A, em determinado ano, decidir simplesmente não renovar a pólice. Quer cessar aquela linha de atividade, não gosta mais do limite de imunização, quer terminar, como tem acontecido em alguns casos recentes do nosso mercado. Reparem no problema, que é o mais certo é para o cliente que já teve um aumento e já pediu alternativas ao corretor, ainda vai ter a má notícia de dizer que má notícia do segurador A não querer renovar a pólice e só há alternativas prémio mais caro. Ou pode mesmo não haver alternativas, que ainda é um problema, porque qualquer segurador, para manter a continuidade da apólice, vai ter que assumir uma retroatividade em 2018, isto em 2023. Portanto, o segurador B pode simplesmente dizer que é demasiada retroatividade para se garantir assim. Portanto, ou corta a retroatividade, ou aumenta o prémio, ou o cliente não tem cobertura. Suponho eu que sejam todos sejam todas más notícias para o cliente, nenhuma das propostas seja exatamente boa. Portanto, deixamos aqui a sugestão à vossa consideração, que é, quando há uma apólice com risco mais considerável, quando há uma apólice de longa duração, ponderem uma situação de co-seguro, porque aqui, se numa situação de co-seguro, eventualmente, se o segurador A quiser abandonar a apólice na mesma, o segurador B já está presente na apólice, já considerou os anos todos de retroatividade, conhece bem a atividade, já tem a tal vantagem do prémio e, portanto, poderá ser mais fácil para encontrar um segurador C para garantir os restantes 20% ou 30%, ou mesmo um segurador B que garanta 100%, do que simplesmente estar a partir do zero numa apólice que já leva muitos anos de cobertura. Fica a sugestão. E com este terminamos aqui a nossa parte dos tipos de apólice. Vamos agora falar do segundo tema, que é talvez o mais... É certamente dos mais frequentes e um dos mais importantes nas apólices de responsabilidade civil, que são os prazos de reclamação. Ora, como vocês sabem, em qualquer tipo de apólice, há o prazo geral de comunicação, que é determinado nas condições da apólice, normalmente nas condições gerais, nas obrigações do segurado, e este prazo define o tempo, o período de comunicação que o segurado tem para transmitir o que é que aconteceu ao segurador, isto para que a cobertura seja eficaz. Naturalmente que este prazo varia muito consoante a pólice, e varia também com a secção de cobertura e varia também com o caso concreto. Ou seja, se o segurado tem ou não tem conhecimento do sinistro, vai aplicar-se-á um ou outro prazo e depois, como vimos, se a estrutura de cobertura se baseia na data do dano ou da data de reclamação. Vamos então ver o que é que são estes prazos. Em primeiro lugar,
Quando o segurado tem conhecimento do sinistro, imaginando algo que aconteceu há pouco tempo e que foi agora reportado ao responsável da empresa, caso mais simples, aplicam-se a cláusula de obrigações do segurado, que diz que o segurado deve comunicar o facto ao segurador o mais rapidamente possível. Aqui existem expressões diferentes nas várias apólices, mas o intuito é sempre o mesmo, com a maior urgência possível, logo possível, o mais brevemente possível, e sempre dentro de um prazo máximo. Aqui já depende de cada apólice, alguns seguradores dão 48 horas, 72 horas, normalmente são prazos até uma semana. Tem aqui alguns exemplos de apólices. Eu vou colocando exemplos das cláusulas, elas nem sempre são nossas, o intuito é informar e não informar só a nossa apólice. E temos aqui uma exigência de participar o facto, ou seja, o dano por escrito ao segurador no mais curto prazo possível, prazo máximo de 8 anos. E noutra apólice temos o mais tardar, portanto, a comunicação deve ser feita o mais tardar no prazo de 48 horas. Isto é no caso do segurado ter conhecimento do sinistro. Quando já existiu o fato gerador do dano, quando já existiu o dano, mas o segurado ainda não tem conhecimento do sinistro, aí sim já entramos novamente no tema do nosso webinar e no âmbito temporal da apólice, ou seja, da influência que o fator tempo tem na cobertura, e este é um aspecto importante. Como já falei há pouco, no caso da RC profissional, vamos encontrar um Extended Reporting Period, que é a tal extensão do período de cobertura para reclamações. No caso da RC Exploração e Produtos, temos o que no mercado segurador, a expressão é inglesa, mas é o que se chama, é uma Sunset Clause, que é o momento a partir do qual a cobertura com base na ocorrência cessa. E isto na apólice vem em forma de cláusula que diz que, a partir de determinado período, a cobertura da apólice já deixará de estar em vigor. Por isso, o sunset. Este prazo, este período, tende a ser de 12, 24 ou 36 meses. Aqui lembro-vos novamente do enquadramento legal que demos que falámos no início, ou seja, que a lei dizia que era 3 anos após a data de conhecimento do dano. Portanto, aqui estamos a falar de exclusões, de limitações dos seguros e não da lei, ou seja, da cobertura e não da responsabilidade. E este prazo de 12, 24 a 36 meses aplica-se normalmente após o termo da apólice. Digamos que a apólice termina a 31 do 12 e, portanto, há mais 12 meses de comunicação de reclamações. No caso se for com base na data da ocorrência, os danos já têm que ter ocorrido, é só um prazo para descoberta e comunicação. No caso da RC profissional, estamos a falar de danos que podem não ser conhecidos ainda de ninguém, podem não se ter manifestado, estamos só a aguardar, estamos a aguardar que a reclamação seja efetuada para que se aplique a cobertura da apólice. E isto, normalmente, este prazo é aplicável sobre o termo da apólice, mas pode não ser. Pode também ser, dependendo da apólice, do segurador que a suporta, sobre a data em que o segurado deveria ter tido conhecimento do sinistro, mesmo que não tenha. Se considerarmos que o responsável da empresa devia ter tido conhecimento do sinistro de uma forma razoável, no âmbito das suas funções, então o prazo começa a contar a partir daí. Também pode ser um prazo aplicável sobre a data do dano, data do sinistro, ou mesmo sobre a data da apresentação da reclamação. Isto, na prática, pode ser uma limitação muito grande sobre a cobertura da apólice, o prazo de reclamação, porque não estamos a falar não estamos a aplicar esta limitação sobre o termo da apólice, mas sobre um dano que já ocorreu e que pode ser perfeitamente desconhecido do segurado e até do usado, simplesmente o dano ocorreu e ainda não foi descoberto e comunicado. E, portanto, muita atenção às apólices que aparecem este tipo de cláusulas, porque isto é muito fácil depois de excluir um sinistro. Entre as várias secções, temos também aqui uma diferença base na apólice da RC Exploração e Produtos.
entre a parte aliás, normalmente a parte de produtos aparece distinguida nas apólices como uma parte da responsabilidade civil de produtos, de serviços prestados ou de pós-trabalhos. Tendencialmente, estas secções de cobertura aplicam-se ao mesmo. Distingue-se essa exploração porquê? Porque um sinistro só se enquadra nessa exploração quando resulta de uma atividade que é contínua ou que continua a decorrer no momento do sinistro. Imaginando num trabalho de construção em que acontece algum acidente em obra, a construção em si continua a decorrer e, portanto, está sempre no âmbito dessa exploração. Agora, imaginemos o mesmo tipo de atividade de construção. A obra já está concluída, já está entregue ao terceiro e depois é que se descobre um sinistro. Um sinistro que pode ser aqui, nesse caso, o defeito de construção. Aqui sim já tem que haver uma secção diferente, pode ser, neste caso, seria de pós-trabalhos, mas há apólices, inclusivamente a nossa, tende a ter uma secção única para este tipo de trabalhos, para este tipo de cobertura, para trabalhos concluídos, serviços prestados ou produtos entregues. E o que é a diferença entre uma e outra? É exatamente a entrega do produto, ou do serviço, ou do trabalho a um terceiro. A partir do momento em que a posse é do terceiro e é formalmente aceito pelo terceiro, não podemos simplesmente... Imagina que é uma entrega de mercadorias. A pessoa não pode simplesmente ir ao armazém do terceiro e descarregar lá e não dizer nada a ninguém. Nesse momento nesse cenário continua a ser exploração. Mas se a mercadoria for descarregue no armazém do terceiro e formalmente aceite por ele, então a posse dessa mercadoria legalmente já é transferida e começa a decorrer a garantia de serviços prestados ou RC produtos. Outras coisas que podem ser importantes nas apólices, a retroatividade, desde logo, que já temos visto aqui falado, já temos falado aqui várias vezes ao longo do nosso webinar, e que a retroatividade diz que é sempre a data que limita a cobertura no passado, ou seja, estamos a dar cobertura, mas até que data de ocorrência. Agora, a ocorrência do que é que pode variar consoante a pólice. Pode ser ou um dano ocorrido ou um fato gerador que seja anterior à data de reclamação. Por exemplo, se nós estivermos numa apólice com base na data de reclamação, a reclamação é apresentada hoje, porque não hoje, em 2022, mas a apólice diz que a data de retroatividade é para a aplicação de danos que tenham ocorrido até 2020. E, portanto, a apólice só dá garantia se for um dano ocorrido para lá de 2020, com uma reclamação apresentada durante o período da apólice. Se o dano tivesse ocorrido em 2016, neste caso, naturalmente já não estaria coberto. Outra reclamação, outra limitação que é bastante frequente é, numa apólice RC Produtos, uma data de fabrico ou de circulação. É semelhante à data de retroatividade, mas o motivo ao qual se olha para apurar a retroatividade não é o dano ocorrido, mas sim a data de fabrico ou da sua colocação no mercado. Ou seja, o nosso exemplo seria exatamente o mesmo, com a data de 2020, mas a cobertura só seria aplicável para produtos fabricados, neste caso, de 2020 para cá. É mais uma cláusula que pode ser muito relevante, no caso temos um cliente industrial, é uma cláusula que pode ser muito relevante no momento de um sinistro. Até porque normalmente estes casos tendem a ter prazos de fabrico relativamente curtos. No nosso exemplo, temos aqui produtos em circulação, atualmente em circulação, que sejam fabricados nos 3 anos anteriores, mas há muitos casos em que sejam produtos fabricados, colocados em circulação e danos ocorridos na mesma anuidade, portanto, no mesmo prazo de 12 meses. Atenção a esses casos. Outra limitação é respeitante à cobertura de poluição súbita e acidental, em que o segurado, além da limitação da data de ocorrência no período da apólice, além do prazo de comunicação de reclamação, tem também o prazo de descoberta do sinistro.
Imaginando que há a coisa mais fácil, há uma manobra de uma máquina nas instalações do segurado que tem um pequeno choque com um tanque e causa uma ruptura e segue a sua atividade. Se essa ruptura não for descoberta e comunicada naturalmente, mas neste caso é descoberta nos 3 dias subsequentes à ruptura, então a cobertura da apólice cessa ao efeito. O segurador ganha o direito de declinar o sinistro. Agora, imaginem num caso em que o dano ocorre sexta-feira às 5 da tarde, por exemplo. Se calhar segunda-feira podemos vir a ter um problema grande e já não temos seguro, dependendo do prazo inscrito na apólice. Temos aqui mais um exemplo de uma cláusula de outra apólice, que aqui neste caso a descoberta da poluição ou contaminação do evento tem que ser feita num prazo de 72 horas. E depois temos uma última questão, que são dos sinistros em série, ou seja, quando há apenas um ato, apenas um fato gerador, mas esse fato gerador gera ou vários danos, ou várias reclamações, ou várias vítimas, porque não, todas dependentes da mesma causa, ou seja, do mesmo facto gerador. No âmbito dos seguros, estas reclamações ou os danos, ou mesmo os reclamantes, as vítimas, são agrupados como um só sinistro e são tratados como um só sinistro. Para efeitos do apuramento de cobertura, tende a considerar-se a data do primeiro dano, mas também para apuramento das garantias aplicáveis, também se conta a data da última reclamação apresentada. E a partir deste momento podem aplicar-se mais limitações à cobertura, como, por exemplo, sublimites por sinistro, naturalmente, porque se nós aplicarmos aqui um sublimite por sinistro e tratarmos vários sinistros como um só, a cobertura do segurador reduz. Também podemos aplicar franquias por dano, ou seja, apesar de termos um sinistro em série, se a franquia for aplicável por dano, o sublimite de cobertura é só um, mas as franquias são várias. E da mesma forma podemos aplicar franquias por vítima. E isto aplica-se muitas vezes no caso da RC patronal, por exemplo, que se repararem nas cláusulas que se inscrevem nas condições particulares para incluir a RC patronal, muitas vezes vão ver um sublimite por sinistro e uma franquia por vítima. E, portanto, atenção aos sinistros em série, que muitas vezes pode ser uma falha na atividade que prejudica vários trabalhadores. Daí sendo vários reclamantes, sinistro em série é tratado como um sinistro tem um sublimite por sinistro e a franquia por várias vítimas. E o cliente está à espera de uma cobertura, que é a cobertura geral da apólice, e de repente, como é a RC patronal, ou outra cobertura feita da mesma forma. E temos aqui uma surpresa desagradável para o cliente. E isso termina aqui os pontos que eu queria ver convosco. Deixem-me ver se haverá aqui alguma questão. Ok. Eu não encontro aqui nenhuma. Não tenho aqui exatamente nenhuma questão. Mas não tem problema. Estamos sempre disponíveis nos nossos canais habituais. O webinar também... Espera, apareceu aqui uma pergunta. Cliente com apólice TRC Produtos assinada por defeito no componente fornecido por entidade terceira, mas que integra o produto final do nosso cliente. Qual é a apólice que responde ao sinistrado? Em primeira análise, quem responde a este sinistro será quem fatura o fornecimento. Portanto, quem fornece o produto tem a primeira reclamação e depois, a partir daí, se o defeito mais tarde se vier a apurar que é, entretanto, num componente fornecido por terceiros, ou a reclamação ou essa entidade passa a ser adicionada à reclamação e passa a ser um devedor solidário, por exemplo, e, portanto, responde em igual medida na reclamação,
ou se o nosso cliente que recebeu a reclamação já estiver indemnizado, adquire um direito de regresso contra a entidade fabricante do produto. Este direito de regresso, já que estamos aqui a falar de prazos, é o mesmo de quando já há conhecimento de um dano. Ou seja, são 3 anos. Portanto, imaginando que o nosso cliente recebe esta reclamação, aqui no exemplo, procede à indenização e desde o momento em que ficou a conhecer o dano, tem 3 anos para depois recuperar o valor da indenização da entidade terceira que é responsável pelo defeito. Passam depressa, sobretudo se estivermos com um processo judicial. E por isso existe a alternativa de, a partir do momento em que há a dúvida da entidade terceira ser ou não ser responsável pelo produto defeituoso, esse terceiro pode ser adicionado ao processo de sinistro, à reclamação, não precisa ser um processo jurídico, e passa a ser de imediato um possível devedor direto do valor de indenização. Outra questão, a data da ocorrência nos casos de RC Produtos é o do fabrico do produto ou de detecção do defeito? Nem um nem o outro. A data de ocorrência aplica-se literalmente à data em que os danos ocorrem. Vamos pensar num produto que causa um incêndio, a data a que se atende para a cobertura é a data do incêndio. Depois podemos ter limitações adicionais na apólice, como a do fabrico do produto, ou seja, a tal data de retroatividade, que o produto tem que ter sido fabricado 2, 3, 1 ano antes da data da ocorrência do dano. A detecção presume-se neste caso que o defeito é imediato, porque se o defeito ocorrer e não for conhecido é como se ainda não existisse. Depois existe também o prazo subsequente de reclamação desse dano. E, portanto, se for digamos no exemplo do incêndio, que é um imóvel que arde, o proprietário do imóvel vai ter 3 anos para reclamar esse dano, ok? E a partir daí o nosso segurado tem também o seu prazo de comunicação ao segurador. Mas para enquadramento da cobertura é exatamente isso. A data da ocorrência, a data que importa é a ocorrência do incêndio e, eventualmente, dependendo na apólice, poderá ou não importar a data de fabrico do produto. E pronto, da minha parte é tudo. Como estava a dizer, os nossos contactos são os mesmos. Podem encontrar o nosso webinar no canal do YouTube, nos podem acompanhar nas redes sociais. Os meus contactos pessoais também são exatamente os mesmos. Portanto, se houver alguma questão que surja entretanto, podem sempre contactar e faço os possíveis por esclarecer. E, portanto, obrigado por terem vindo e vemo-nos no próximo webinar ou noutra oportunidade. Bom dia.